Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar aqui a nossa exploração do Alien RPG. Esse cenário aí de terror espacial, né? Baseado na franquia de filmes, que é publicado lá fora pela editora Free League e aqui no Brasil pela New Order. E a gente está explorando o livro aqui no canal, passando por todos os capítulos, tentando sempre destacar o que for mais importante, mais relevante para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Dando aquela visão geral sobre o sistema, sobre o cenário, enfim. Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com todo o conteúdo que a gente já fez sobre o Alien RPG. Então dá para você assistir com calma e depois, se quiser continuar a viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só, quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, está acompanhando a nossa série, sabe que nós estamos atualmente no capítulo 7 do livro, que tem o filosófico título de Uma Vida Difícil em Meio às Estrelas. E a gente já passou por vários tópicos dentro desse capítulo, tá? É o último capítulo do que o livro denomina de Sessão do Jogador. Então a gente vai fechar esse capítulo hoje e a partir do próximo vídeo já vamos estar na parte do livro dedicada ao narrador, ao mestre, ou como é referido aqui no Alien, a mãe. Beleza? Então só para situar vocês onde a gente está aqui no livro, mas o nosso tema principal de hoje vai ser, olha só, o combate espacial. Sim, temos também combate espacial aqui no Alien RPG, muito embora, na minha opinião, essa não seja a pegada principal da série. Pelo menos dos filmes a gente não vê, né? Pelo menos eu não lembro aqui rápido de nenhum combate espacial. Mas em todo caso, por se tratar de um cenário de ficção científica, a gente tem aqui, né? Falamos também bastante já em vídeos anteriores sobre a questão das naves, dos equipamentos, e agora chegou a hora da gente ver como é que o sistema do Alien RPG trata a questão do combate espacial. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui o nosso papo, eu vou ler um trechinho aqui do livro que ele dá tipo um resumo, né, uma visão geral do que seria o combate espacial no cenário do Alien RPG. Então olha só, se liga aí. As batalhas espaciais em 2183 são curtas, diretas e brutais, com a vitória muitas vezes indo para a nave que vê o inimigo primeiro e consegue o melhor tiro. Esta seção trata do combate espacial e descreve como jogar um encontro violento. O sistema descrito abaixo foi projetado para gerenciar o combate entre apenas algumas naves de cada lado. O típico encontro de combate é um duelo individual. O combate espacial leva mais tempo do que o combate terrestre, tanto em tempo real quanto em tempo de jogo, e portanto é realizado em turnos em vez de rodadas. Então assim, de novo, eu não vejo o cenário do Alien como algo muito propício para combates entre naves espaciais, mas obviamente isso pode acontecer, especialmente se você estiver jogando aí no modo campanha, né? Então não custa nada a gente ter essas regras aqui no livro e a gente vai dar uma passada geral por elas. Por que uma passada geral? Porque assim, esse é um daqueles capítulos que ele vai descer muito em coisas de sistema. Qual é o teste que você faz para isso? Qual é o teste que você faz para aquilo e tal? Então eu não vou descer nesse nível de detalhe. A minha ideia aqui é apresentar a estrutura geral do combate e, claro, quem se interessar, as informações completas aqui de todos os testes, de todas as consequências e tal, de todas as particularidades dos combates espaciais estão presentes aqui no livro, beleza? Então vamos lá, seguindo em frente, a primeira coisa que o livro vai trazer aqui pra gente são as posições de tripulação, olha só. Então a primeira coisa, as primeiras informações gerais que a gente tem que ter em mente em relação à questão do combate espacial é qual é a tripulação da nave e quais as posições cada um dos integrantes vai ocupar. O próprio livro já coloca aqui desde o início que isso é uma questão muito variável, porque o tamanho da tripulação vai depender do tamanho da nave, de quantas pessoas precisa para operacionalizar aquela nave e tudo mais. Nada impede que uma só pessoa adote, né, de alguma maneira, ainda que meio precária, mais de uma função. E o livro coloca aqui também que, dependendo da nave, o computador central, né, ou a mãe, como a gente chama aqui, pode assumir uma ou várias dessas posições. Então, no final das contas, tudo vai depender de qual nave, né, a sua tripulação está, né, ocupando no momento, quantas pessoas, né, estão disponíveis ali para operacionalizar, para assumir cada uma dessas posições, e aí o resto vocês vão ter que se virar caso vocês não tenham tripulantes suficientes para assumir cada uma dessas posições. Mas quais são elas? Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma. Então olha só, vou ler o trechinho aqui do livro. Capitão é quem está no comando geral da nave, dá as ordens e vai sacar a iniciativa, aqui em termos de sistema, tá? Esses detalhezinhos a gente vai ver porque isso é importante para entender a estrutura geral da coisa. Operador de sensor, opera os sensores da nave, tá? E aí para detectar aquelas coisas e tudo mais, né? Naves inimigas, movimentação, esse tipo de coisa. Piloto,
a pessoa que controla o voo, né? Então ele vai fazer ali os testes de pilotagem para fazer as manobras da nave, né? Lembrando que uma nave espacial não é um carro de corrida, né? Então isso é uma coisa meio limitada, mas ainda assim é um ponto importante no combate espacial. Próxima posição aqui, os artilheiros disparam os armamentos da nave. Aí sim, a galera que vai disparar o tiro, porrada e bomba, né? E por fim, teremos aqui os engenheiros. Fazem reparos de emergência usando as habilidades apropriadas aqui do sistema. Então, basicamente, a gente vai ter essas 5 posições. O capitão que vai dar as ordens, o operador de sensor que vai analisar ali as detecções da nave, né? Tentando ter algum tipo de vantagem sobre o adversário. O piloto que vai manobrar a nave. O artilheiro, que é quem vai disparar, de fato, tanto ofensivamente quanto as contramedidas, salvo engano. E os engenheiros, porque, claro, se você acertar ou se você for acertado, a nave vai precisar de reparos. Então tem que ter alguém ali de prontidão para tentar minimizar os danos. O próximo tópico que o livro vai abordar aqui é a questão das distâncias e zonas, tá? E aqui é importante comentar também, porque é o seguinte, o livro vai explicar que o combate espacial aqui no Alien, ele vai ter que usar uma série de abstrações. Porque, claro, não faz nenhum sentido você saber a distância exata, né, no espaço entre cada uma das naves. Então ele vai trabalhar com as zonas de distância, parecido com o que existe também para a questão do combate, né, pessoal, né, do combate entre personagens. Tá? Então ele vai ter as categorias de distância aqui, que vão ser distância de contato, curta, média, longa e extrema. O livro traz também aqui no finalzinho, olha só, deixa eu só mostrar aqui para vocês, um mapa de combate espacial, tá? Então, tá aqui, olha, na verdade são 2 páginas, mas não ficaram lado a lado, né? Então tá aqui, são as 2 páginas para você entender mais ou menos o posicionamento das naves. Ele vai explicar aqui a questão das distâncias, né, dessas zonas, da movimentação das naves e tal. Então é interessante para o combate espacial você usar esse mapa. Salvo engano, ele deve estar disponível para download no site da editora New Order ou, na pior das hipóteses, no site da Free League, deve ter para baixar, tá? O livro faz referência a isso aqui. E a outra abstração é que você vai imaginar sempre que as naves estão mais ou menos aqui, né? Se bem que no espaço elas poderiam estar assim ou poderiam estar assim e tal. Então isso não vai ser levado em consideração, esse espaço tridimensional. Para efeito de combate, segundo o livro coloca aqui, você também vai abstrair, você não vai levar isso em consideração, você vai pensar na movimentação no mapa lá e nas zonas de distância, tá? Basicamente é assim que funciona. Um outro ponto que é legal de destacar também é a questão da velocidade das naves, né? Ou especialmente da velocidade de aproximação, olha só. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês terem uma ideia do problema aqui que o livro traz, olha só. Naves espaciais viajam a velocidades incríveis. Isso significa que 2 naves que se aproximam em diferentes vetores de velocidade passarão rapidamente além do alcance das armas um do outro. Mudar drasticamente seu vetor é difícil. Isso significa que a maioria dos encontros de combate será breve. Ou seja, se a gente está pensando aqui nas naves que vêm, não de bico, né, porque senão elas iam bater, mas vêm ali e se cruzam, elas se cruzam muito rápido, porque elas estão numa velocidade absurda. O livro vai trazer aqui como é que você vai lidar com isso. Aí vem também a importância da questão dos sensores, do detector de movimento ali da outra nave e tal, e do alcance, né, das distâncias. Até quando você consegue acertar a outra nave ou a outra nave lhe acertar. Então, aí a gente começa a perceber que o combate espacial aqui no Alien RPG, ele vai ser bastante tático, na minha opinião. E tem algumas outras coisinhas, tem alguns outros detalhes interessantes que eu acho que reforçam essa minha opinião, mas a gente vai ver cada um deles ao longo do vídeo. Para a gente fechar essas informações iniciais e chegar mesmo na parte do combate em si, o último ponto que o livro vai abordar é justamente, olha, essa questão de detecção aqui que a gente estava comentando, né? Dos sensores e tudo mais. Então, via de regra, o livro vai explicar mais ou menos aqui como é que isso funciona em termos de jogo, tá? Mas, de uma maneira mais geral, como é que vai funcionar? As naves, elas precisam, tá, em tese, andar sempre com os transmissores ligados, né? Com a tecnologia que eles chamam aqui de transmissores receptores. A partir disso, é possível obter várias informações a respeito das naves. Então, se a nave está viajando com esses transmissores receptores ligados, você consegue já de cara ali com os seus sensores colher várias informações a respeito da nave adversária e vice-versa, tá? Então, justamente por isso, existe, claro, a possibilidade de você desligar os sensores ou reduzir a assinatura da sua nave. Isso, obviamente, é considerado ilegal e, por si só, já é uma atividade suspeita, tá? E, claro, se você está com os seus sensores desligados, você não consegue detectar nada da outra nave. Você tem a vantagem, entre aspas, aqui da outra nave não conseguir te detectar, mas você também não consegue colher informações a respeito dela. Então, de novo, aquela questão do combate tático.
vocês vão ver que isso pode fazer a diferença ao longo dos turnos de combate, né, das rodadas de combate. Até porque, se por algum motivo você está com os sensores desligados e você quer ligá-los, você vai demorar um tempo, né, para fazer isso. E o tempo, como a gente viu no combate espacial, é essencial. Então vamos lá, vamos começar agora a parte do combate propriamente dito, tá? O combate aqui no Alien RPG, ele vai começar com a iniciativa e depois ele é dividido em 4 fases, tá? A fase de sensores, de pilotagem, incluindo o movimento, fases de artilharia e fase de engenharia. Então, toda a rodada, todo turno de combate vai ter essas 4 fases, tá? Só um pequeno parêntese aqui, quem já segue o canal há um tempo, eu fiz já uma série comentando o The Expanse RPG, que também é um RPG espacial e tudo mais. Então, essa estrutura geral do combate, esse tipo de organização do Alien RPG, me lembrou também o The Expanse, porque tem essa questão das fases lá e tal. Acredito que seja uma maneira meio padrão, né, de organizar os combates espaciais, porque de fato eles são um pouco mais complexos do que o combate normal entre personagens. Mas vamos lá, voltando aqui para o Alien RPG, a primeira coisa que você deve fazer é decidir a iniciativa. E como é que isso vai funcionar? Aqui é o capitão da nave que vai sacar a iniciativa. Vai funcionar igual a iniciativa normal do Alien, tá? Você vai ter o baralho ali com as 10 cartas, cada capitão vai sacar uma carta. Quem tiver o número menor, né? Lembrando que as cartas vão do 1 ao 10, né? Ou do Ás ao 10. Quem tiver o número menor, age primeiro. E aí se inicia o combate. Essa iniciativa vai ser mantida durante todo o combate e depois que ela for retirada, depois que for estabelecida essa ordem, o combate de fato se inicia com as ordens do capitão. Ou seja, o capitão vai ordenar à sua tripulação qual vai ser a ação deles em cada uma das fases. Então olha só, pessoal, a gente vai passar por cada uma dessas fases, mas só para entender aqui a estrutura geral da coisa. A gente vai ter aqui, né, cada capitão com a sua nave, e aí aquele que tiver a melhor iniciativa vai dar os comandos para a sua tripulação, tá? Claro que o outro capitão também vai dar os comandos, mas cada tripulação vai agir de acordo com a iniciativa. Então se esse aqui foi o melhor, as ações dessa tripulação em cada turno, em cada fase, vão ocorrer primeiro, e depois as ações da tripulação que perdeu a iniciativa. Claro, existem ali pelo meio, pelos meandros do sistema, algumas coisas que podem alterar essa ordem de iniciativa, mas a gente está concentrado aqui na estrutura geral das coisas, tá? Ao contrário também de um combate normal, aqui você não tem uma total liberdade de ação, vamos dizer assim. Por quê? Cada fase tem uma lista de ações possíveis, né? Então, quais são as ações do operador de sensor? Tem uma lista aqui específica. Quais são as ações do piloto? Tem aqui uma lista. E na descrição de cada uma dessas ações vai estar toda a questão do sistema, toda a questão das regrinhas, o que acontece se der certo, se der errado. Aquela questão das proezas que a gente viu nas ações dos personagens também não existe aqui. Porque tudo vai estar descrito nas descrições, né, de cada uma das ações na sua respectiva fase. Eu queria ler só mais um trechinho aqui, que eu acho que é interessante para entender também essa estrutura do combate. Olha só. Ao contrário do combate pessoal, adivinhar movimentos do inimigo é difícil no combate espacial. Portanto, cada nave seleciona a sua ação em cada fase secretamente, tá? As ações são declaradas simultaneamente e em seguida executadas na ordem da iniciativa. Quando todas as 4 fases são concluídas, um novo turno começa. Ou seja, o capitão, né? Claro, a gente está falando aqui na figura do capitão, mas provavelmente o grupo vai decidir em conjunto ali. Mas o fato é que essas decisões são tomadas secretamente. Como é que o livro sugere que isso seja feito aqui? O narrador, o mestre de jogo, já deve vir com as suas ações ali anotadas, né? Ou anotar ali em segredo também o que a sua tripulação vai fazer. E claro, a outra tripulação vai, se quiser, também anotar ali em segredo. Então, em cada uma das fases, tanto o narrador quanto os jogadores mostram ali quais vão ser as suas ações. Então, cada um só descobre o que o outro vai fazer na hora que o combate ou na hora que aquela ação de fato for se desenrolar. Seguindo adiante, para a gente começar a ver finalmente cada uma das fases do combate, olha só, o livro vai trazer aqui separado. Então, a primeira fase é justamente a fase de sensores. E aqui vai ter, olha, quais são as ações do operador de sensor. Nesse caso específico aqui, ele tem 2 tipos de ação. Travar a mira ou ligar os sensores. Ou melhor, 3 ações, né? Travar a mira, apagar, ou seja, desligar os sensores, né? Ou ligar os sensores, dependendo da estratégia aí. Lembrando que você tem que definir isso antes, né, com a sua tripulação. E aqui, cada uma dessas ações vai ter a descrição aqui do livro, qual é o teste, como é que funciona, como é que não funciona. Então, só para a gente avançar um pouquinho mais, a segunda fase vai ser a das ações do piloto, né, a fase de pilotagem. E vai seguir o mesmo esquema aqui, olha. O que é possível fazer na fase de pilotagem?
acelerar, desacelerar, manobrar, bater uma nave na outra ou acoplar uma nave na outra. De novo, cada uma dessas ações devidamente explicada aqui em termos de regras, tá? Aqui nessa página, só mostrar para vocês, tem uma tabela com um resumo do combate também, que é bastante útil, com cada uma das fases, com as ações possíveis e aqui um resumo também dos efeitos, né, dos resultados, das consequências. Então é bastante útil. Tem um outro detalhe que eu acho interessante de comentar aqui, que é isso aqui, olha, estresse no combate espacial. Então, se liga aí nessa informação. O estresse e os níveis de estresse são tratados da mesma maneira que no combate pessoal, que a gente já viu aqui em vídeos anteriores. No entanto, ao fazer uma rolagem de pânico, use a tabela da página tal, mais lá na frente, em vez da tabela normal. Além disso, você não pode aliviar o estresse durante um combate espacial ativo. Ou seja, as regras do estresse se aplicam durante o combate, mas as consequências são um pouco diferentes. Tá? Então a gente vai ter aqui uma tabela específica para o pânico, né, no combate espacial, que está aqui mais na frente, olha só. Então, só para dar uma ideia para vocês aqui, o primeiro efeito aqui relevante. Tique nervoso. Seu nível de estresse e o nível de estresse de todos os personagens amigáveis no mesmo compartimento aumenta em 1. E o máximo aqui, sobrecarga máxima. O horror é demais. Você perde todo o controle e sobrecarrega a sua estação, causando danos críticos. Perca a sua próxima ação e verifique a tabela do dano. E aí, cada uma das posições vai ter um efeito diferente. O operador de sensor vai ter uma falha de sensores, o piloto, falha no motor. Ou seja, só para mostrar para vocês aqui que essa questão do estresse e do pânico está presente em todo o jogo. E no caso do combate espacial, pode ser um fator decisivo, porque se alguém da tripulação tem um ataque de pânico ali no meio do combate, isso pode significar de fato, né, que aquela tripulação perdeu o combate e, na pior das hipóteses, perdeu a vida. Seguindo adiante aqui para a terceira fase do combate, a gente vai ter a fase de artilharia, né? Então a gente vai ter aqui as ações do artilheiro, que vão ser disparar as armas ou iniciar as contramedidas. E aí vai depender também de que tipo de armas a sua nave tem à disposição, quais são as contramedidas que tem. A gente falou especificamente aqui num capítulo sobre naves espaciais, num vídeo sobre naves espaciais, como é que você monta cada uma delas. Então, obviamente, se a sua nave não tem nenhuma arma, essa fase aqui, babau para você. E por fim, a última fase aqui de cada turno de combate são as ações do engenheiro, que vão servir para quê? Reparos de emergência, ligar os motores, caso você tenha desligado, né? Abrir a câmara de ar para expulsar alguém ou alguma coisa de lá, né? E sobrecarga do reator, para explodir tudo quando não tem mais nada para fazer. Lembrando, cada uma dessas ações vão ser explicadas aqui em detalhes no livro, em termos de sistema, de quais são as consequências, quais são os testes que você vai precisar fazer. E lembrando também que essas são as 4 fases de cada turno de combate. Então, se acabaram as 4 fases e ninguém ganhou ainda definitivamente o combate, você vai recomeçar a partir da primeira fase, respeitando a ordem da iniciativa. E só para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo, as últimas páginas desse capítulo vão tratar das consequências do combate. Ou seja, como é que você vai lidar com a questão aqui da armadura da nave, danos ao casco, né? Danos em algum componente específico. Se a sua nave for acertada, e isso está explicado ali nas regrinhas, né? Você vai ter ali várias tabelas para ver o que aconteceu com a nave, né? O que foi atingido. Então a gente vai ter isso aqui no final. Tabela dos danos nos componentes e tal, e tudo. Você vai basicamente rolar nessas tabelas para ver qual foi o prejuízo causado na sua nave pelos ataques, e isso vai influenciar também, claro, na questão da fase das ações do engenheiro, né? Dos reparos que ele vai precisar fazer. Então essa parte final aqui do capítulo vai tratar basicamente disso, dessas tabelas de dano, para você saber exatamente o que aconteceu, como é que você vai, né, atuar na questão dos reparos da nave, isso também está especificado aqui, e no finalzinho mesmo, nas últimas páginas, você vai ter aqui, olha, um exemplo de combate entre as naves. Então tudo que foi demonstrado nas regras, você vai ter aqui nesse texto um exemplo prático, mostrando ali passo a passo quais são os testes para você visualizar um combate espacial. Eu acho que no final das contas, as regras aqui desse combate foram bem estruturadas e bem concisas. Agora, como o combate espacial demanda um pouco mais de atenção de todo mundo e um pouco mais de tempo de jogo, resta saber como é que acontece, como é que rola mesmo na mesa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Encerramos aqui mais um vídeo de Alien RPG. Espero que vocês estejam curtindo. Quem teve paciência para assistir o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se vê na próxima resenha.